mas sedes fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome. Aleluia. Você olha para aquela igreja, não há uma única repreensão. E aqueles crentes não tinham nada, eles não tinham dinheiro, eles não tinham posição, eles não eram aceitos naquela sociedade, mas o céu estava contemplando, o Senhor estava fortalecendo o testemunho deles, aleluia, embora sendo precipitado, eles estão no céu. Glória a Deus. Voltando para o texto, amados, o Senhor diz, fala sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. E ele conta-nos aqui, amados, a história deste juiz e desta viúva que persistentemente, insistentemente, corajosamente, ela estava sempre na porta daquele juiz ou naquele fórum, pedindo que ele fizesse justiça à sua causa. E chegou um dia em que aquele juiz disse: olha, eu não temo a Deus, nem tampouco tenho respeito pelos homens, mas como esta mulher não desiste, como essa mulher, ela não se afasta daquilo que ela quer, eu vou fazer justiça à sua causa, para que ela não me importune. E o Senhor Jesus disse: você viu como agiu o injusto juiz? E ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Sim, digo que cedo fará justiça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, o Senhor Jesus, Ele nos incentiva nesse texto a orar. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração, eu creio que aqui não tem, mas lá na capital, lá onde eu moro, a nossa igreja, mas está aqui ela testemunha, nós trabalhamos nesta questão da oração, e nós lutamos, e nós incentivamos, irmãos, dobre o seu joelho, ore, chegue cedo, chegue na hora da oração. Aleluia, Deus quer ouvir a sua voz. Nós temos consagração na sexta-feira pela manhã. Nós temos uma campanha que eu fiz um tempo atrás e que vi Deus operar grandemente todas as quinta-feiras. De 11 a meio-dia, nesta campanha nós estamos em jejum, nós estamos em oração, nós oramos com imposição de mão, nós ungimos com óleo, e quando eu saí a semana passada, disse: aquele propósito antigo, nós vamos voltar a fazer, toda a última sexta-feira do mês, nós vamos orar de 6 da manhã às 6 da noite, de hora em hora, tem um grupo orando aqui, saindo um e entrando o outro, e aqueles que quiserem permanecer, permanece, porque a igreja não vence sem vitória. Foi o tempo que eu vi a igreja esborrotando, foi o tempo que eu vi Deus operando, Deus curando, Deus batizando com o Espírito Santo, foi no tempo que a igreja orava. Aleluia! Aleluia! Mas hoje nós estamos vivendo um tempo mais moderno, está faltando oração, irmãos. E quando, principalmente aqui eu creio que é diferente, mas quando chega na capital, que tem essas megas igrejas, né? As igrejas bem mais modernas, que no lugar do culto aqui, e o altar aqui onde nós chamamos é um palco, com luzes de todas as cores, com efeitos naturais, artificiais e tudo isso. Essas é que não oram, veja. Elas não se pulam, se fazem muitas coisas, mas Deus ainda quer levantar uma geração. Aleluia. Deus precisa preparar uma geração. Haverá um avivamento, sim, sobre esta terra, querido, porque vai vir uma perseguição, e quando vier essa perseguição, vai separar os verdadeiros daqueles que não são, e crente vai buscar a presença do Senhor em oração. Ou então ele vai ter que dizer que não é crente.
E uma coisa que nos chama a atenção nesse texto, amados, lembrando-me aqui também do que falou o Senhor Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Mas nós não pedimos, nós não buscamos e nós não batemos. Aleluia. Se nós voltarmos um pouco e olharmos para a vida de Daniel, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel orava pela manhã, Daniel orava ao meio-dia e Daniel orava ao findar da tarde. Aleluia. Mas tem dias, amados, às vezes nós fazemos um resumo daquele dia e diz: Senhor, eu ainda não orei hoje 10 minutos. Como é que eu quero que o sobrenatural aconteça? Como é que eu quero que o teu poder se manifeste na minha vida se eu não oro? Irmãos, o poder de Deus, Deus não mudou. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, somos nós que temos mudado. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta vida de oração do profeta Daniel, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Daniel, ele estava, amados, vivendo na Babilônia, sendo levado ali como cativo de Judá, mas lá ele se destacava, a mão do Senhor era com ele, Deus usava ele poderosamente ali, aleluia. Deus colocou em posição de destaque, mas se levantou os adversários, e no momento que os adversários procuraram alguma coisa que o acusasse, eles não encontraram, disseram: não, nós não encontramos outra coisa a não ser na lei do seu Deus, e prepararam para ele uma cilada, e levaram uma proposta ao rei, e o rei, ao ver aquela proposta, ele não sabia muito bem do que se tratava, mas ele aceitou e selou com o seu anel, e eles o acusaram, Daniel. A proposta dizia que durante 30 dias ninguém podia levantar nenhum tipo de oração a não ser o rei. E Daniel foi colocado na cova dos leões. Mas naquela noite quem teve que orar foi o rei. Ele não dormiu, Deus não deixou ele dormir. E ele orou, ele intercedeu por Daniel. E ao amanhecer do dia, ele chegou lá naquela cova e ele gritou: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso do teu Deus ter podido te livrar? E ele disse: vive, ó rei, o Senhor e vive a tua alma, o Senhor encontrou inocência em mim. Aleluia. E Daniel foi tirado daquela cova, aleluia, e o rei se enfureceu, porque o rei, quando tiraram Daniel da cova, ele já tinha visto uma injustiça que havia sido arquitetada contra aquele servo, e colocou todos aqueles que o acusaram e os leões despedaçaram. Mas vamos para a conclusão aqui. O Senhor diz: não fará justiça a Deus, os seus escolhidos. Onde estão os escolhidos de Deus nesta noite? Aleluia. Deus fará justiça ao coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. É Ele, amados. Ele diz na sua palavra: chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós outros. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: digo que cedo fará justiça. Mas tem um versículo, o último versículo, irmão, que é emblemático. Quando o Senhor diz assim: digo-vos, versículo 8, que depressa lhes fará justiça. Mas a parte B deste versículo diz: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Quando nós lemos este versículo, se fizermos uma leitura um pouco superficial, o achamos até um pouco fora de contexto, né? Mas o que tem a ver isso com o que Jesus estava falando aqui? Mas Jesus está descrevendo um tempo, e esse
tempo é o tempo que antecede a sua vinda. E que nós já estamos começando a viver esse tempo em que as pessoas se esqueceram de viver, de ter a sua vida de oração. Amados, nós somos aqui aquilo que nós somos no nosso quarto de oração. Aleluia. Nós somos, aleluia, no nosso ministério, aquilo que nós somos na nossa vida de intimidade com Deus. Aleluia. Mas nós queremos, amados, mas não queremos buscar. E Jesus, ele está dizendo, porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar crentes que ainda oram. Porque está se acabando, irmãos. Está se acabando. Nós temos que incentivar. Aleluia, você quer vitória no seu lar, seja você uma coluna